Oi, turma. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A gente vai para mais uma aula de língua portuguesa através de videoaula. A gente vai falar hoje sobre as orações subordinadas e substantivas. E esse é um daqueles momentos em que o professor pode dizer assim: Eu avisei. Eu avisei que você deveria aprender as funções sintáticas. Porque se você domina as funções sintáticas, você tem muita facilidade para entender esse assunto das orações subordinadas e substantivas. Quem não tem esse domínio vai sentir dificuldade ou vai precisar voltar no assunto das análises sintáticas. Vamos lá. As orações subordinadas substantivas, elas começam geralmente com as conjunções integrantes que e se. Geralmente, porque uma ou outra vez, mais raramente, essa oração ela pode ser introduzida por um outro vocábulo, por um pronome, inclusive o pronome que, tá? Elas são classificadas conforme a função sintática que exercem na oração. Vamos ver detalhadamente cada uma dessas informações. A conjunção integrante, só são duas, o que e o se, elas podem ser facilmente identificadas trocando a oração que elas introduzem pelo pronome isso. E essa questão da função sintática, essa oração substantiva, ela exerce sobre a oração principal uma função sintática. Ela pode servir de complemento verbal, ela pode servir de complemento nominal, ela pode fazer função de sujeito. A gente vai estudar tudo isso detalhadamente. Foi anunciado que Pedro é o vencedor do concurso. A oração em destaque de cor vermelha, que Pedro é o vencedor do concurso, é a oração subordinada substantiva. Foi anunciado é a oração principal. Aqui a gente tem o que, conjunção integrante. Perceba que se eu falasse isso foi anunciado ou foi anunciado isso, essa oração, ela faz sentido. Ela tem sentido. Embora pergunte-se o que seria isso, mas a oração tem sentido. A gente tem um período composto, foi anunciado locução verbal, verbo ser é, completando a segunda oração. Então, a gente tem aí duas orações, uma oração principal e uma oração subordinada substantiva. Aguardamos sua participação. Quando eu digo aguardamos sua participação, a gente tem uma oração com apenas um verbo. Aguardamos. Aguardamos o quê? Sua participação. A gente tem um verbo transitivo direto e um objeto direto, que é sua participação. Agora, vamos transformar esse objeto direto em uma outra oração. Aguardamos que você participe. Agora temos um período composto por subordinação. A gente tem a primeira oração, que é a oração principal, aguardamos. Que você participe, a gente tem a segunda oração, que é a oração subordinada substantiva. Tem o verbo aí, participar. Eu posso fazer a seguinte pergunta: aguardamos o quê? Que você participe, é a resposta. Então, observe que essa oração substantiva, ela está complementando o sentido da oração principal e exercendo aí a função sintática de objeto direto. Outro exemplo: a garota espera o telefonema do namorado. A garota espera que o namorado telefone. A garota espera o quê? O telefonema do namorado.
Pegamos esse objeto direto, o telefonema do namorado, e transformamos em oração, que o namorado telefone. Então, observe que, novamente, a oração principal, a garota espera, está sendo complementada por uma oração que exerce função de objeto direto. Então, vamos ver como podemos classificar essas orações. Quando a oração subordinada substantiva, introduzida pelo que ou pelo se, exercer função sintática de sujeito, ela será classificada como oração subordinada substantiva subjetiva. Quando for objeto direto, oração subordinada substantiva objetiva direta. Nome estranho, né? Pois é, mas precisa aprender. Objeto indireto, oração subordinada substantiva objetiva indireta. Predicativo do sujeito, oração subordinada substantiva predicativa. Aposto, oração subordinada substantiva apositiva. E quando tiver a função de complemento nominal, oração subordinada substantiva completiva nominal. Vamos ver cada uma detalhadamente. A oração subordinada substantiva subjetiva, ela exerce a função de sujeito do verbo da oração principal. É necessário que você se apresente ao serviço amanhã. Eu tenho o verbo é e tenho o verbo apresente. Período composto. É necessário a oração principal, que tem o seu sentido complementado pela oração subordinada, substantiva, subjetiva, que você se apresente ao serviço amanhã. Como podemos concluir que essa oração exerce função de sujeito? Se eu trocar toda essa oração pelo pronome isso, é necessário isso, e organizar a oração, eu vou ter isso é necessário. Isso é o sujeito da oração. Isso substituiu a oração em vermelho. Por isso, eu posso classificar a oração como oração subordinada substantiva subjetiva. É importante que você participe. Isso é importante. Então, que você participe é uma oração subordinada substantiva subjetiva. As orações subordinadas substantiva, objetiva e direta é aquela que exerce a função de objeto direto. Quero, o próprio verbo ele já pede um complemento, é um verbo transitivo. Quero o quê? Que você me ajude. Todos nós sabemos o quê? Que você não está estudando. A gente pode identificar esse complemento verbal aí com as perguntas o que e quem, e para o verbo transitivo indireto de que, de quem, para quem. Lembram? Pois é. Então, que você me ajude e que você não está estudando classificam-se como orações subordinadas substantivas objetivas direta. Tia, eu preciso escrever tudo isso? Precisa, meu querido. Precisa escrever tudo isso. É a classificação da oração. Eu poderia também ter substituído pelo pronome isso. Quero isso. Quero que isso, que substitui a oração. A oração subordinada, substantivo, objetivo indireta. Nesse caso, o verbo exige a preposição. E quando nós temos a preposição nesse complemento verbal, nós temos um objeto indireto. O professor gosta de quê? De que nos esforcemos sempre. Preciso de quê? De que você vá até a esquina. Quando exercer função de objeto direto, indireto,
teremos uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Oração subordinada, substantiva, predicativa. Predicativo são as características ou o estado do sujeito. O pior é isso. Isso seria a característica do sujeito. Isso substituiu a oração, que batia o carro. Observa também que o verbo ser aí, é um verbo de ligação. Quando nós temos verbo de ligação, consequentemente, nós temos um predicativo do sujeito. Nosso desejo é que você seja feliz. Função de predicativo do sujeito, temos oração subordinada, substantiva, predicativa. Agora a gente tem os complementos nominais. Objeto direto e objeto indireto são complementos verbais, complementam o sentido do verbo. Mas já aprendemos que alguns nomes necessitam de complemento para que eles tenham um sentido completo. Então, quando eu digo, eu tenho certeza, eu tenho o quê? Certeza. Certeza é um objeto direto. Mas se eu digo somente eu tenho certeza, nós não temos um sentido completo. Esse nome certeza, ele exige um complemento. Fica aí uma pergunta no ar, certeza de quê? De que tudo vai passar. De que tudo vai passar tem função de complemento nominal. Por isso, será uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Lembrem-se que o complemento nominal ele sempre vem precedido de preposição. A oração subordinada, substantiva, apositiva, ela exerce função de aposto. Aposto é o termo da oração, é uma expressão que explica outro termo da oração. Fez-lhe um pedido, que nunca mais fugisse. A oração em vermelho explica qual seria o pedido. Eu tinha um sonho, que Chiquinho da Serra viesse me visitar. Qual seria o sonho? Está aí explicado pela oração em vermelho. Uma informação para os preguiçosos. A oração subordinada substantiva apositiva, ela vem sempre depois de 2 pontos. Sempre depois de 2 pontos. Então, a gente tem a oração que tem função de aposto. Eu tinha um sonho. Seria a oração principal. Que Chiquinho da Serra viesse me visitar. É a oração subordinada substantiva apositiva. Vocês sabem quem é o Chiquinho da Serra? Eu vou apresentar o Chiquinho da Serra para vocês. Tá aí, Chiquinho da Serra, para quem não conhecia. Bons estudos. Se ficou alguma dúvida, estou à disposição de vocês e até a próxima.